Nós estaremos fazendo uso da palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 27 e o verso 29. Atos dos Apóstolos, o capítulo 27 e o verso de número 29, para a glória de Deus o Pai. Todos encontraram, queridos? Amém? Amém. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces, orações, para que amanhecesse o dia. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Essa experiência, aqui no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, Lucas testemunhando como historiador e biógrafo também da vida e ministério de Paulo, a trajetória, Lucas testemunhando a trajetória de Paulo para Roma. Roma, ou a antiga Roma, que era também a antiga capital de todo o Império Romano. Paulo tinha vontade de ir até a cidade de Roma e ali comungar com os cristãos, ou ter comunhão, compartilhar com os cristãos da cidade, da antiga cidade imperial. Queria compartilhar dons, queria compartilhar experiências, e houve alguns reveses, alguns empecilhos, alguns obstáculos, que não atendeu o anseio, o desejo de Paulo ir até a cidade do império. Esse relato do capítulo 27, ele vem mostrar para nós, cristãos ou não, que não temos o controle de nossas vidas, embora que, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, alguns chamados cristãos ainda não entenderam isso, que eles não têm o controle da sua vida, e que o domínio da sua vida está nas mãos do Senhor. Quando eu digo não entenderam, é porque eles vivem totalmente alheio de Deus, aos ensinamentos das Escrituras. Eu não quero me aprofundar sobre esse tema, porque eu vou deixar para uma outra ocasião. Hoje eu tinha uma mensagem para pregar, possivelmente na sexta estarei falando sobre isso, um pé para a eternidade. Mas alguns vivem chamados cristãos como se tivesse o domínio da sua vida. Eles ainda não entenderam, não aprenderam
que se essas pessoas, ou se esses chamados cristãos entregaram suas vidas nas mãos de Deus, primeiro entregaram para obterem a salvação pela misericórdia do Senhor. Segundo, entregaram suas vidas para Jesus, para serem totalmente dependentes dEle. Quando uma vida não é dependente de Deus, ela faz o que quer da sua vida. Ela anda de acordo com a sua forma de pensar. Ela se comporta de acordo com os seus instintos, com as suas vontades. Mas esse texto que nós acabamos de ler, ele vem nos mostrar algumas lições preciosas, e que se nós atentarmos ou debruçarmos o nosso coração para entender o que o Espírito Santo está nos dizendo, com certeza ele tem muito a nos falar. Quando eu falo sobre muitos acharem que têm o controle da sua vida, eu imagino que nós estamos diante de toda essa calamidade, que estamos vivendo aí, morte por todos os lados, estamos vivendo entre os mortos, lamentavelmente. Nunca se houve no Brasil tanta morte como nós estamos vivenciando, quer de uma forma, quer de outra. E parece que isso não está dando lição nenhuma para aqueles que se dizem que são crentes. Eu não estou dizendo para aqueles que não são crentes. Parece que eles não estão entendendo e nem aprendendo nada, continuam presunçosos, arrogantes, exibicionistas, querem aparecer a qualquer custo. Eu estou falando de crente. Aí é quando aquela palavra que Jesus disse, dentro do contexto do sermão profético, ou sermão do monte, que são muitos chamados e poucos os escolhidos. Porque os escolhidos são tementes, os escolhidos não vivem para si, os escolhidos não são exibicionistas, os escolhidos não chamam em hipótese ou sobre hipótese alguma atenção para si mesmo. Os escolhidos promovem e exaltam sempre a Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Os escolhidos não vivem de acordo com a razão, com o pensamento deste século que molda este mundo, não. Um crente realmente nascido de novo, as pessoas conhecem sem ele abrir a sua boca, sem precisar carregar uma Bíblia, porque a Bíblia não está em suas mãos, está no seu coração e na sua atitude, no seu comportamento. Os escolhidos, eles são diferentes. Isso não quer dizer que eles não tenham falhas, que não tenham fraquezas,
Tem sim, mas não são snobs. Quem está entendendo, diga amém. Não são snobs. Quem é escolhido, mesmo com as suas fraquezas, estão vivendo para Deus. Estão preocupados com as almas. Estão preocupados com os sentimentos daqueles que estão aí em frangalhos, que perderam os seus entes queridos. Não só aqui, mas aos milhares no Brasil. Eles estão sempre pensando, meu Deus, como estão essas pessoas? Pessoas que perderam não só um membro da família. Teve pessoas que perderam 3, 4 pessoas na família. E o crente está vivendo aí, se programando para as próximas férias, os próximos passeios, os próximos programas. E o crente não está nem, pelo menos aquele que se diz que é crente, como se a vida estivesse em seu domínio, como se eles não precisassem de Deus para os seus projetos. O apóstolo Tiago, o meio ou um dos meio-irmãos do Salvador Jesus, ele nos ensina a respeito de projetos, de planos da vida, a não sermos arrogantes, mas submeter os nossos planos a Deus. Se Ele quiser, se for da sua vontade, nós vamos a tal cidade, nós faremos ou realizamos tal coisa, se Ele permitir. Você vai encontrar lá em Tiago capítulo 4, verso 13 ao 15. Paulo também fez planos, como eu já falei, várias vezes de ir a Roma, mas ele foi impedido. E não foi impedido por Deus, não, foi impedido pelo diabo. Então Paulo não era um super apóstolo, Paulo era crente. Paulo vivia de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus permitia que o diabo fosse uma barreira na vida de Paulo, Paulo se submetia ao Senhor. Porque quer queira ou não, até quando o diabo age na vida daqueles que são salvos pela graça, para o destruir, Deus transforma aquele ato destruidor do diabo em algo que o crente vai glorificar o nome do Senhor. A nossa vida, ela é como um barco em meio às grandes tempestades e ventos contrários. Precisamos fazer uso das âncoras que Deus tem colocado à nossa disposição. E é sobre essas âncoras que eu quero falar nesta noite. Quais são essas âncoras? A âncora da fé, da palavra, da oração e da esperança. Mas antes de falar dessas 4 âncoras, vamos ver aqui rapidamente nesse texto que nós lemos, de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 27. Paulo queria ir a Roma. Eu penso que Paulo jamais cogitou, pensou em ir para Roma, compartilhar das suas experiências com Deus, com os crentes, com os cristãos daquela cidade. Jamais ele pensou ir da forma que ele foi, como prisioneiro. Mas muito mais do que prisioneiro, observe, Paulo estava preso, e além de se encontrar
em uma condição desfavorável a ele como ser humano, de ir para a cidade de Roma, Paulo enfrentou várias tempestades nessa trajetória. Ele estava preso. Naquele navio ele teve que enfrentar um jejum de 14 dias com os demais presos, trabalhando forçado lá nos porões do navio, ajudando os outros presos a remarem. Eu já expliquei isso aqui, lá em 2 Coríntios, me parece, capítulo 4, ele diz que os homens nos considerem como ministros de Deus. A palavra ministro de Deus, essa palavra ministro, no grego, traz a ideia de remadores de Deus, aquele que está lá entre o porão do navio e a parte superior do navio, está em uma condição de subalterno, trabalhando para que o navio chegue ao seu destino final. Que os homens olhem para nós e vejam que realmente nós estamos a serviço de Deus e deles também. É isso que Paulo está falando. Ele não está dizendo que os homens nos considerem como um papa de Deus. Ele não está dizendo que os homens nos considerem como uma estrela de Deus. Ele não está dizendo que os homens nos considerem como um popstar de Deus. Ele está falando que os homens nos considerem como ministros, como servos, como subalternos de Deus. Será que essa palavra está entrando no seu coração? Ou você já se acostumou tanto com o Evangelho, que isso soa de maneira natural? É como se fosse mais um discurso. Isso não causa nenhum impacto transformador em sua vida. Tudo começa aqui a partir do capítulo 26, verso 31. Paulo atendendo o propósito de Deus para ir à cidade de Roma. Ele teve toda a condição ou condições de não ir a Roma, mas ele sabia que era da vontade de Deus ele ir a Roma. Paulo percebe também, diante dessa situação, que a sua ida para Roma não seria de maneira confortável. Quantos de nós estamos só orando para Deus nos dar conforto? Ó Deus, programe meu lazer no final do ano, abre as portas, envia os recursos. Mas você já chorou por alguma alma? Você já convidou alguém para ir à igreja? Você já testemunhou de Jesus, lá onde Ele te colocou, na faculdade, no seu trabalho? O Espírito Santo tem te direcionado a chorar especificamente por alguém? Quantos da sua família que você está comendo, bebendo, dando risada, e eles estão caminhando a passos largos para o inferno? Mas são seus amigos, são seus colegas, são seus parentes, mas você vive em um nível tão secularizado, que você não percebe o passo que essas pessoas estão entre a vida e a morte, entre os céus e o inferno. Você não consegue ter mais essa sensibilidade, você não consegue mais perceber, você está tão envolvido pela sua vida, que você pensa que você tem um controle sobre ela. Paulo queria ir a Roma, mas quando ele entendeu que para ir a Roma, ele ia pagar um preço muito caro, no capítulo 20
de Atos dos Apóstolos, quando ele está se despedindo dos irmãos de Éfeso, um profeta por nome Ágabo pega o cinto de Paulo e amarra em seu corpo e diz: o homem de cujo cinto eu tomei, e estou me maniatando, me amarrando, assim diz o Senhor, pelo seu Espírito, que assim farão com ele os judeus quando ele chegar em Jerusalém. Quando os irmãos de Éfeso, hoje atual Turquia, começaram a chorar, implorando para que Paulo não fosse embora, Paulo disse: vocês estão me magoando. Eu não estou aqui para vocês orarem pelo meu conforto. Eu vou. E ele foi pego pelos judeus, como de fato Ágabo havia profetizado. Que diante de Agripa, porque essa história começa lá atrás, no capítulo 23, diante de Agripa, Paulo, em vez de falar para aquele rei: resolva o meu problema por aqui, ele disse: não, eu apelo para César, eu não quero ser julgado pelo seu tribunal, Agripa, eu quero ir para Roma. Paulo sabia o que ele iria enfrentar naquela trajetória. Hoje os crentes estão orando para não enfrentar sofrimento. Hoje os crentes estão orando para não sofrerem perdas. Hoje os crentes só oram para Deus abrir portas de trabalho. Hoje os crentes só oram para conquistar, e etc. E é por isso, desculpe a palavra, que há tantos crentes mimados, filho de papai, mas não do papai dos céus, papai das suas emoções, papai dos seus sentimentos, não entendem de fato o caráter da divindade. Pensam que a divindade é o gênio da lâmpada, está sempre à sua disposição para servir. Mas observe, vamos viajar rapidamente aqui nesse texto. Veja com que Paulo logo se depara. Veja aí o capítulo 27, o verso de número 4 e o verso 7. Quando a viagem começa, Paulo se depara logo com grandes ventos. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Ninguém quer ir até onde as coisas estão dando errado. Os ventos estavam contra Paulo. Você vai ver no verso 7, Lucas testemunha novamente. Ele já está em outra região de Cnido. Lá também os ventos eram contrários a Paulo. Mas o segredo de Paulo era esse: tudo posso naquele que me fortalece. A vida de Paulo estava nas mãos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Os ventos contrários não foi um problema para Paulo, foi um desafio para ele manifestar aos 276 prisioneiros daquele barco, juntamente com capitães e centuriões, para ele manifestar o Deus a quem ele estava servindo. Paulo estava inteiramente a serviço do Senhor.
ele era capaz de tirar da tempestade algo que glorificasse o nome do Senhor. Irmãos, só é possível ter paz na tempestade e extrair algo que glorifique a Deus, aqueles que realmente conhecem a Deus, aqueles que vivem para o Senhor. Até as suas perdas são motivo de glorificar o nome do Senhor, embora não entendendo os propósitos de Deus, porque Deus não tem que nos dar explicação de tudo que Ele faz em nossas vidas. Estão entendendo? Quando você estiver diante de uma situação que você não está entendendo, que você não está compreendendo, simplesmente se submeta à vontade do Senhor. Agora, depois que passa essa tempestade, e eles vão navegando, algo me chama aqui a atenção. E isso tem muito a ver com a maioria dos cristãos. Eu não estou dizendo uma minoria, eu estou dizendo uma maioria. E falando-se da cristandade de hoje, misericórdia. Veja aí o capítulo 27, o verso de número 13. Isso aqui me chamou a atenção. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. O que é que você entende aqui? Eles passaram por duas grandes e terríveis tempestades. Essa tempestade vinha da região nordeste, por isso que chama aí na sua tradução, não, na sua versão de Euroaquilão, porque é um vento que vinha da região nordeste. Depois você vai ver um pouco à frente esse vento aí, Euroaquilão. Quando o vento sul, que é um vento suave, começou a passar sobre eles, e eles começaram a navegar tranquilamente naquelas águas, o que foi que eles fizeram? Se acomodaram. Queridos, vocês acham que o Espírito Santo não observa o nosso comportamento, o nosso testemunho? Tem crentes que só oram quando está sob pressão. Tem crentes que só jejuam quando estão sob pressão. Tem crentes que são mais assíduos aos cultos quando estão sob pressão. Mas quando a sua vida entra num estado de brisa suave, de tranquilidade, em que as coisas começam a lhe favorecer, então já não há mais necessidade de orar, já não há mais necessidade de jejuar, já não há mais necessidade de ler a Bíblia, já não há mais necessidade de manter aquele encontro diário com Deus, quer pela manhã, ou pela noite, ou pela madrugada, enfim. Já não precisa mais disso. Deus simplesmente é um recurso para as suas necessidades, para atender os seus apelos egoístas. Quando eles passam por essa tempestade e que a coisa começa a melhorar, então eles se acomodam. Veja aqui. Agora, olha o que aconteceu. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras. Fizeram o quê? Levantaram a fé, levantaram a palavra, levantaram a esperança, levantaram a oração. Já não precisava mais disso. Agora a coisa estava no automático. Vocês estão entendendo?
não precisava mais de fé, não precisava mais de oração, não precisava mais de palavra. Se as coisas estão dando certo para mim, para que eu vou orar? Para que eu vou ler Bíblia? Né? Quanto tempo você tem aí que não pega na Bíblia para ler? Lê sistematicamente. Quanto tempo você tem aí que não passa um tempo com Deus de oração? Sabe por quê? Porque as coisas aparentemente estão bem para você. Seus planos para o final do ano já estão, né, aí se comportando de forma viável para você. As coisas estão acontecendo para você. Então não há mais necessidade de ficar suando na oração. Mas aqui algo me chama a atenção. Olha o que acontece aqui. Veja o verso 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte. Na sua versão vai chamar de vento o quê? Euroaquilão, que é um vento que vem do Nordeste, da região Nordeste. E aí pronto, aí não deu mais para ninguém. Aí foi perda para todos os lados. E a coisa começou a ficar preta mesmo. Veja o verso 20. Eles perderam o sol, perderam estrelas, ficaram à deriva por muitos dias, debaixo de uma grande tempestade e sem esperança de salvamento. É o que acontece com aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não levam uma vida de piedade, de dedicação, de serviço a Deus com seriedade. Quando as lutas vêm, quando as tribulações vêm, quando o sofrimento bate a porta, essas pessoas se desesperam, e o pior de tudo isso, sempre tem um culpado para a causa do seu problema. Entende? Entende o que eu estou falando? Nunca você é o responsável, sempre é alguém. Agora, veja lá no capítulo 2, não está aí no meu script, no meu esboço, nas minhas anotações. Veja lá no capítulo 2 de Jonas. Deus aparece a ele e diz: olha, Jonas, eu preciso de você. Você não é meu profeta? Irmãos, a palavra profeta quer dizer o quê? Hein? A palavra profeta quer dizer o quê? Hã? A palavra profeta quer dizer o quê? Porta-voz de Deus, locutor de Deus, aquele que fala em nome da divindade. Se é um porta-voz, se é um locutor, se é quem fala em nome da divindade, então esta pessoa é o quê? Servo. Amém? E como servo não tem vontade própria. Deus aparece ao Jonas e diz, e olha que ele tinha uma referência, a palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, e aí o Senhor diz: olha, você que se coloque de pé, se levante, e vá para Nínive, e anuncie a ele contra as suas transgressões, porque se eles não se arrependerem, o Senhor virá com juízo sobre eles. Ela disse: eu vou nada, vou não. Desculpe a palavra, eu tenho tanta raiva desse povo que eu quero que eles se danem. Porque os ninivitas, eles maltrataram muito o povo judeu, povo de Israel, povo de Jonas. Jonas, enquanto ser humano, dotado de alma, de sentimentos,
Ele odiava os ninivitas. Por isso que ele disse: agora eu pego vocês. Deus está me usando para eu falar para vocês, então é problema de vocês. Se for depender de mim, vocês vão morrer. E aí o que foi que ele fez? Pegou um barco e foi para Tarsis. O que aconteceu? Veio um vento, colocou o barco a pique, e quando a coisa estava ficando complicada, os marinheiros já não sabiam mais a quem clamar, clamaram a todos os seus deuses, e viu que não resolveu o problema. Saíram procurando culpados e encontrou Jonas lá no porão do barco, dormindo que deu um anjo. E aí um dos marujos pergunta para Jonas: o que é que você está fazendo aí, dormente? Quem é você? De que povo você é? Qual é a sua divindade, ou qual é o seu Deus? Ele disse: eu pertenço ao povo de Israel, eu sou enviado do Deus vivo, eu sou profeta. E eu fui incumbido de uma missão, e toda essa tragédia está acontecendo aí por minha causa. Me joga fora do barco e resolve o problema. Se Jonas, preste atenção nisso que eu vou falar para você. Se Jonas fosse um cara arrogante, ele ia morrer com todos aqueles que estavam naquela embarcação. Vocês entendem? Mas ele ia continuar dizendo: não, eu tenho as minhas razões, aquele povo não me merece como profeta. Quantas vezes nos comportamos assim, ao contrário de Jonas? Somos passivos de erros, de falhas, tal como Jonas, mas na hora certa, Jonas decidiu pela sua vida e poupar o povo do barco. Muitas das vezes, Deus quer uma atitude leal, de aquebrantamento e humildade de nossa parte, para fazer cessar a tempestade que está envolvendo nossa família e todos aqueles que estão de alguma forma ligados a nós. Mas enquanto nós não percebermos, não entendermos isso, a tempestade vai continuar e pessoas vão continuar morrendo. Eu estou falando no sentido metafórico, no sentido simbólico. Esses camaradas, eles se acomodaram e por isso veio essa grande tempestade. Mas aqui no verso 29, é o nosso texto em pauta. Veja aí o verso 29. E é aí que eu vou usar em poucas palavras, porque o tempo já não nos permite. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Quando eles viram que realmente eles haviam perdido o controle da situação, então eles fizeram uso das 4 âncoras que estavam à sua disposição. Porque se você quer andar com Deus, sem um relacionamento com Ele através dessas âncoras, vivendo na sua axiologia,
Jeremias ele nos diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Se você está se deixando ser guiado pelo seu coração, pelo que você acha, pelo que você pensa, pelo que você cogita, pela sua razão, pela sua lógica, menos pelos princípios da palavra de Deus, você vai estar sempre sendo um candidato ao fracasso. E é por isso que você tem dificuldade de entender as coisas espirituais. E é por isso que você vive mais de acordo com o pensamento secularizado deste mundo, do que com uma mente reformada, restaurada e pautada pelo pensamento da palavra de Deus. Quatro âncoras foram lançadas para fora daquele barco para segurar o mesmo, para que esse não fosse destruído. Quatro âncoras é necessária para dar estabilidade nesses vendavais da vida, nessas tempestades, nestes euroaquilões da vida. Quatro âncoras são necessárias. E você conhece essas quatro âncoras, porém, você tem negligenciado. A primeira âncora é a âncora da fé. Nós temos Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, prova daquilo que se espera, e por ela os antigos, diz o testemunho do escritor, ou do sacro escritor em Hebreus capítulo 11, e por ela os antigos alcançaram testemunho. Porque a fé não é um esforço mental. A fé tem muito a dizer do nosso relacionamento com Deus, da nossa submissão a Deus e a sua palavra. A fé não é só para conquistar, para adquirir. A fé também serve para perder, você está entendendo? Quando você tem fé, você perde, e você se alegra no Senhor. Eu não estou dizendo que é uma alegria, desculpe a expressão, sadomasoquista, prazer pelo sofrimento, mas você suporta com alegria no Senhor, porque Ele é a tua força. O capítulo 11 de Hebreus é dividido em duas galerias. A primeira galeria é daqueles que conquistaram pela fé. A segunda galeria é daqueles que perderam pela fé. Quem está entendendo, diga amém. Então fé não só é ganhar, fé não é só conquistar, fé também é perder. Porque a nossa vida, a nossa esperança não está neste mundo. Paulo ele vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que se nós esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Há crentes que só estão esperando em Cristo só para esta vida. Só estão esperando glórias desta vida. E é por isso que eles são arrogantes. E é por isso que ele olha para alguns irmãos com um olhar de desdém, de desprezo, e até chacota por detrás, ou faz chacota por detrás. Às vezes são preconceituosos, porque o Cristo deles é o Cristo desta vida, é o Cristo deste mundo. Você sabia que nas igrejas tem muito preconceito? Sabia disso? Há muito preconceito. Há muita arrogância.
E eu vou estar, que você goste ou não, eu vou estar sempre batendo nisso. E com o advento das redes sociais, os crentes afloraram aquele desejo de estar nas claras da vida. Quem sabe o que é clara aí, levante as mãos. A revista Clara, sabe sim, você não quer levantar a mão, mas sabe. É cara? Então eu estou chamando de Clara, porque é para clarear mesmo, para botar na cara. Eu não sei nem o nome do troço. Desculpe, irmãos, a minha sinceridade, mas parece que muitos de nós invejam aqueles artistas que estão sempre saindo nas colunas sociais do mundo. Queremos nos parecer com eles, queremos estar lá como eles. Você vai dizer, o pastor está bravo. Nananina, não. Se você tiver entendimento espiritual, você vai entender que é o Espírito Santo que está falando com você. Que nós não vivemos de exibicionismo. Nós não vivemos para mostrar a nossa ascensão de religiosidade e prosperidade. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31. O que tem que nos mover enquanto cristãos é a glória do Senhor. Nascemos de novo para a glória do Senhor. Mas parece que muitos de nós não entendemos ainda isso. Então a fé só é um detalhe. Primeira âncora, a âncora da fé. Quando você está vivendo pela fé, você entra num estado de repouso. Veja lá Hebreus capítulo 4, verso 3, me parece que é a parte B. Você entra num estado de repouso, de descanso. Você descansa. Você descansa. Se você está doente, você já orou, a cura não chega, você descansa. Se você está desempregado, o emprego não veio, você descansa. Se você perde um ente querido, como algum dos irmãos aqui, essa semana, a família do irmão Bernardo, tempos anteriores aí, como a irmã Cátia, o Tiago Marcelo, enfim, e outros irmãos, você descansa, porque você está em Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Você descansa. Se a sua finança está trocando 6 por meia dúzia, você diz muito obrigado, Senhor, porque ao menos está dando para trocar 6 por meia dúzia. Ao menos está dando para isso. Se você não está conseguindo comprar aquela roupa que você quer, mas você nasceu nu, está vestido. Não deixe que a sua mente seja despertada por uma inspiração maligna de olhar esse ou aquele que está sempre preocupado em vir com uma roupa diferente para o culto. Se aprende essas coisas. Eu acho que isso aqui deve ter uns 15 anos. Estou nem aí. Mas sabe qual é o meu ministério? Sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. É o que está dentro de mim que faz a diferença. Quem está entendendo, diga amém. Eu não vivo por aparência. Não estou dizendo que você não tem que andar bem vestido. Vocês estão entendendo? Eu estou dizendo que você não deve colocar o seu coração nessas coisas. Se Deus está te dando graça para você andar bem vestido, amém por isso, mas nunca se veja superior a quem quer que seja, e nem coloque o seu coração nessas coisas. Se você está tendo um carro hoje, amém, mas não coloque o seu coração nessas coisas. As traças consomem, destroem, os ladrões roubam.
O seu tesouro maior está lá nos céus com Jesus. Você foi salvo para olhar para cima. Você foi salvo para tomar como guia principal da sua vida o Senhor Jesus. Mas, irmãos, está complicado de ser crente hoje. Está complicado. As pessoas parecem, a gente prega, ensina, e parece que a palavra entra em um ouvido, sai do outro. Parece que há um espírito de vedação espiritual, de dureza, que não entra a palavra, só entra aquilo que as pessoas querem, desejam. As pessoas não querem mudar. As pessoas sabem o que devem fazer, como fazer, mas continuam com o coração resistente. Aí Paulo vai chamar de fé fingida. É fé, mas é fingida. Porque a fé autêntica, ela se curva, ela se submete, ela aceita a palavra de Deus para a sua vida tal como ela é. A segunda âncora é a âncora da palavra. Mateus 24:35. Jesus ele disse que passa nos céus e a terra, mas o quê? As palavras dele o quê? Eu não tenho tempo para falar mais, mas tenha cuidado, porque nesse contexto está inserido, no caso aqui é um contexto profético, palavras de advertência. A palavra aqui está relacionado a promessas, mas também está relacionado a juízo. Assim como Deus não deixa que as suas promessas se tornem inutilizadas pelas circunstâncias da nossa vida, pois aquilo que Ele fala, Ele cumpre de fato, de verdade. Mas também os seus juízos são como flechas. E quando Ele envia a sua palavra para juízo, ela não se desvia. A terceira e penúltima âncora é a âncora da oração. Observe aí do capítulo 27, verso 29 de Atos que nós lemos. 27, verso 29, parte B. Você vai encontrar ali todo mundo orando. Para quê? Para que o dia amanhecesse logo. Ou você está aí debaixo de uma tenebrosa tempestade. Eu quero lhe dizer, se você está orando para essa tempestade passar, se você está orando para que o dia da calmaria chegue, eu tenho uma novidade para você, uma boa notícia para você. Jeremias 33:3, o que é que está escrito lá? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Isso quer dizer, se você está clamando para o seu dia de tempestade amanhecer, Deus está ouvindo a sua oração. Continue firme. O dia clareou para eles, vai clarear para você também. Embora que você esteja agora em um momento tenebroso, ventos euroaquilão para todos os lados, seu barco está assim, já não tem nem, ele está assim, vai de um lado, vai sendo uma bússola maluca, mas o Senhor está vindo ao seu encontro. Se você está sendo humilhado, e às vezes humilhado até pelo seu próprio irmão,
Humilhado por quem não deveria ser humilhado. Continue clamando, porque o tempo da sua exaltação vai chegar. Os humilhados serão o quê? Está chegando o tempo da tua exaltação. Está chegando o tempo da tua bênção, da tua vitória. Continue, persevere, não desista. Se tem uma coisa que você não deve desistir, é de orar, é de clamar ao Senhor. Há milhares de respostas ou de promessas de Deus prometendo respostas às nossas orações. Veja também em Hebreus capítulo 4, verso 16. É um dos textos mais queridos da Bíblia Sagrada, particularmente para mim. Eu amo muito esse texto. Hebreus capítulo 4, verso 16. Na minha versão NVI, ou Nova Versão Internacional, lê-se assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça. Trono de quê? Trono de quê? Então pare de olhar para as suas miserabilidades. Pare de ficar olhando para as suas fraquezas. Você está entendendo? O trono lá não é trono de juízo para você. O trono de juízo do Eterno está preparado para aqueles que rejeitaram e têm rejeitado a sua palavra. Mas para você que é filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, nascido de novo, para você o trono de Deus se revela como o trono da graça. Favor sem mérito. Ele simplesmente, olha a expressão que eu vou usar, ele simplesmente desejou nos agraciar, acabou, é a vontade dele, é o desejo dele, ele entendeu em nos abençoar, simplesmente se dirige a confiando a ele. Pare de ficar olhando para as suas fraquezas, pare de ficar olhando para os seus fracassos, e olhe para o Senhor. Quando você for a Ele, vá no nome de Jesus. E o que é ir no nome de Jesus? Eu já expliquei isso aqui. É ir a Deus Pai através da obra que Cristo fez por mim e por você. Aquilo que eu e você, impossibilitados pela nossa natureza pecaminosa, jamais, sob hipótese alguma, poderíamos fazer, que era satisfazer a justiça da lei. Cristo cumpriu a lei no meu e no seu lugar. E por isso que através de Cristo nós somos aceitos diante de Deus. É isso que é ir a Deus em nome de Jesus. Quando você diz Pai em nome de Jesus, é como se fosse o próprio Cristo falando com o Pai. Por isso que é trono da graça. Você não tem que ter medo. Vá a esse trono com confiança. Para você é trono de graça, é trono de favor, e também é trono de misericórdia. Por que misericórdia, pastor? Alguém poderia me dar uma definição rápida de misericórdia? O que é misericórdia? Aqui está um trono e aqui está o réu. Ele já está destinado ao suplício, à condenação. O juiz olha para o réu e o absolve da sua condenação. Que ato foi esse? Que ato foi esse que o juiz fez? Vamos, pessoal, abre a boca. Ou é porque vocês estão com esse pano na boca aí, eu não estou entendendo. Eu já não ouço normalmente vocês sem pano, agora falando com esse negócio na boca, fica difícil. Ei, que ato foi esse? De graça ou de misericórdia? Agora confundiu. Foi um ato de clemência, de misericórdia. O juiz
deu ao réu aquilo que ele não merecia. Ele tinha todos os atributos ou adjetivos de condenação, mas o juiz entendeu em fazer o quê? Lhe dar clemência. É eu e você esse réu, perdoados, salvos e alcançados pela graça de Deus. Eu sempre costumo dizer, se tiver de duvidar, duvide você mesmo, mas nunca do amor de Deus por você. A última âncora, e aqui nós encerramos, que deu estabilidade àquele barco e que poderá dar estabilidade à sua vida, é a âncora da esperança. Vamos lá para Romanos 4,18. Abraão, para mim, realmente o cara, ele faz jus de ser chamado pai dos que creem. E nós, filhos dele. Porque Abraão, ele foi o exemplo de fé em tudo. Agora eu quero que você entenda. Quando você não entender isso, você vai estar sempre vivendo uma vida instável. Viver pela fé é entrar em repouso, é entrar em descanso. É saber que Deus, ele está trabalhando por você. Isaías 64, verso quanto, Lari? Já guardou. Verso 4. Nunca se viu um Deus além de ti, meu Deus, que trabalha para aqueles em que nele espera. Esse planeta Terra é o que? Uma poeirinha, uma fagulha neste vasto universo. O Criador de todo o universo, todo o sistema solar, galáxia, enfim, ele está trabalhando para mim e para você. Você consegue perceber isso? Não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, é porque ele decidiu trabalhar por você, é porque ele te ama com amor eterno. Deixe esta palavra transformar o seu coração, a sua vida. Então veja aí o testemunho de Abraão, capítulo 4, verso 18. Ei, rapaz, vocês estão em mau lençol, é só com o pastor mesmo que vocês passam do horário, da bola. Vocês dão graças a Deus por ter outros pregadores aí, não é porque o pastor vai embora. Se deixar é 3 horas pregando. Então vamos lá. Abraão, contra toda a esperança. Me parece que a sua versão, a versão Almeida Corrigida, diz contra a esperança, não é isso? Acho que é mais ou menos isso, não é? Contra a esperança. Aqui, eu gostei aqui dessa versão, quando o autor sagrado diz que Abraão creu contra toda a esperança. Ou seja, ele não tinha esperança nenhuma. Vocês entendem? Mas não tinha nada, não ficou nada em que ele pudesse esperançar. Essa é a palavra. Então, observe, Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Não havia nada. O cara com 100 anos, a mulher com 90. Não tinha mais nada. Estavam todos os dois detonados. Deus disse, vai nascer piada aí no meio de vocês, motivo de riso aí para vocês. Isaac significa o quê? Riso. Eu vou fazer vocês rirem pelo resto da vida. Porque o que Deus nos dá, não nos acrescenta dor. O que Deus nos dá, não nos acrescenta sofrimento, nos traz paz, nos traz alegria. E Abraão resolveu crer, quando não havia esperança. Agora veja, Hebreus capítulo 6, verso 18 e 19. Aqui está o fundamento da esperança. Hebreus,
E aqui nós encerramos capítulo 6. A minha versão diverge um pouco da de vocês, mas não tem problema. Vou ler. Capítulo 6, versos 18 e 19. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Verso 19. Temos esta esperança como quê? Como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. A esperança é uma âncora. A esperança é uma âncora que dá estabilidade à nossa alma. E qual é o nome dessa esperança? Hein? Qual é o nome dessa esperança? Jesus. A sua, a minha, a nossa esperança nunca morre. Por isso você pode se afirmar nesta esperança. Você pode fazer uso dessas 4 âncoras: fé, que diz respeito ao seu relacionamento ativo com Deus; a palavra, a oração e a esperança. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração, e que você entenda que você não tem o domínio da sua vida. Submeta a Deus o governo da sua vida, planos e projetos. Quando eles derem certos e acontecerem do modo que você planejou, glorifique o nome do Senhor. Quando coisas começarem a acontecer que você não esperava, e que lhe trouxe tristeza temporária, também glorifique ao Senhor. Quer nós conquistando, quer nós perdendo, quer pela vida ou pela morte, em tudo devemos glorificar o nome do Senhor. É isso que realmente é ser cristãos autênticos.